Olá, estamos aqui para mais um encontro com Economia de Primeira, aquele programa que trata de assuntos de economia com leveza e com alguma profundidade, buscando trazer temas que não permeiam a grande mídia, mas que são extremamente relevantes para o nosso cotidiano. Eu agradeço muito a sua presença, agradeço a sua audiência. O nosso programa tem tido aí informações muito positivas sobre a audiência em todo o Brasil, em públicos jovens, pessoas mais experientes, aqueles que são jovens há mais tempo, né? E isso nos alegra muito. Eu agradeço de coração e hoje nós trazemos aqui, em final de ano, época de Natal, a figura de uma pessoa extremamente capacitada a discutir conosco aspectos importantes sobre o Natal. Eu estou falando do pastor Alfredo Jorge Hagsmann, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil, e vou pedir que o pastor, que também participa do Movimento Ecumênico de Curitiba, se apresente para o nosso público. Pastor Alfredo, é uma alegria recebê-lo. Seja bem-vindo. Por gentileza, fale um pouco sobre você, sua experiência, seu trabalho, sua formação para o nosso público. Olá, é uma alegria poder estar com vocês. Obrigado, Daniel, pelo convite. Então, eu sou Alfredo Jorge Hagsmann, eu sou paranaense, natural de Irati, sou teólogo formado pela Escola Superior de Teologia em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, escola esta ligada à Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, a ISLB. Durante a formação teológica, eu fiz um estudo no Seminário Teológico de Matanzas, Cuba, e também no ISEDET, Instituto Superior de Estudos Teológicos em Buenos Aires, na Argentina. Então, essa parte da minha formação. Depois, agora mais recente, eu fiz uma pós-graduação pelo CTPI, que é o Centro de Plantação de Igreja em Campinas, ligado à Igreja Presbiteriana, e aqui em Curitiba pela FATEV, Faculdade de Teologia Evangélica aqui de Curitiba. Atualmente eu sirvo como pastor na Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, Paróquia Cristo Salvador, aqui em Curitiba. Um pouco então da minha formação. Muito bem. Muito obrigado pela sua presença, pastor. É uma honra recebê-lo em nosso programa. E nós vamos hoje tratar da questão do Natal, né? Deve muita gente ficar em dúvida, por que um programa de economia vai falar sobre o Natal? Ora, há uma relação direta. Todos nós vemos o bombardeio que a publicidade faz para que as pessoas comprem presentes, viajem, troquem a casa, troquem o carro, comprem celular, faça isso, faça aquilo. Afinal, é Natal, gaste o 13º, se é que você tem o privilégio de ter um. Enfim, o bombardeio sobre apelos de ordem econômico, financeira e de consumo, e vemos muito poucas dedicações assim à questão central do Natal, que é o nascimento de Cristo. Então vamos saber um pouco do pastor, como ele vê essa temática, né? Se há realmente um conflito entre essa sociedade de consumo e os valores cristãos, se pode-se adotar isso como ações complementares numa sociedade moderna como a nossa, né, tão industrializada. Enfim, vamos entender um pouco isso da perspectiva da teologia. Sim, Daniel, acho que ainda, como minha formação, cabe acrescentar que eu faço parte do Movimento Ecumênico de Curitiba, o MOVEC, e falando em Natal, eu nasci numa família onde nós tínhamos uma avó ortodoxa, então nós tínhamos a celebração de 2 dias de Natal, o Natal normal, convencional, do dia 25 de dezembro, e como vocês sabem, a Igreja Ortodoxa celebra o Natal no início de janeiro, então nós tínhamos sempre a celebração de 2 natais, a intensidade das festividades ainda em dobro. Mas o que tem a ver, de fato, Natal, essa festividade cristã, digamos, uma das maiores festividades cristãs? Eu sempre digo que a maior, de fato, é a Páscoa, mas Natal, do ponto de vista comercial, sem dúvida, é a maior festa cristã. Eu escrevi um texto que está neste livro, editado pela editora Sinodal já há um tempo, um texto que tem por título Natal entre a fé e o consumismo. Eu acho que o texto ele é, de certa forma, provocativo, e eu gostaria, com a permissão
partilhar este texto. Eu queria fazer a leitura deste texto assim para o início da nossa conversa, né? Para entender onde se localiza o Natal, pensando em questão de consumo e economia. Fique à vontade, pastor, por favor. Então, tá ok. Então, eu cito uma palavra bíblica no início, né? A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós. Vimos a sua glória, cheia de amor e de verdade. Uma palavra do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. A promessa de Deus se tornou realidade. Deus enviou seu Filho Jesus Cristo para viver entre nós. Em Jesus vimos a glória de Deus em amor e verdade. Comemorar o Natal de Jesus é celebrar a glória de Deus, o seu amor e a sua verdade. Jesus não veio como muitas pessoas o aguardavam, com pompas e majestade, entre ricos, sábios e intelectuais, mas na mais absoluta miséria. A sua glória, o seu amor e a sua verdade se revelam nas contradições do mundo. Nasce entre animais, numa estrebaria, vive na mais absoluta simplicidade, se posiciona radicalmente contra as classes dominantes e opressoras, sofre perseguição de cruz e morte de cruz por causa da fidelidade a Deus. Esta é a história do Jesus que nós celebramos no Natal. No entanto, é a parte que se tenta esquecer. O que se lembra é que no Natal, famílias se encontram, festejam, se alegram, comemoram, trocam presentes e recebem cartões de felicitações. A cidade se enfeita, as vitrines das lojas tentam convencer a qualquer custo de que o seu produto é fundamental para um Natal feliz. Venham, comprem aqui o seu presente. Natal feliz é na loja tal. Sem este presente, o Natal não será tão feliz e assim por diante. Mesmo quem não dá nenhuma importância para Cristo e a sua mensagem, tira uma grande vantagem do aniversário do menino. É claro que nas contradições familiares, nos desejos profundos de Feliz Natal, na troca de presentes, o amor pregado e vivido por Jesus pode e é experimentado. Sempre é experimentado nas relações humanas. No entanto, sem peru, panetone, chocolates e presentes, o Natal também acontece e pode ser até tão ou mais feliz. O Natal de Jesus o foi sem todas estas coisas que pensamos serem indispensáveis, sem as quais parece ser impossível ser feliz. O nascimento de Jesus não pode simplesmente ser comercializado como se fosse uma mercadoria qualquer. Pelo contrário, o Natal, como celebração do nascimento de Cristo, deveria nos levar a uma reflexão mais crítica sobre a realidade consumista, que não está ao alcance de todas as pessoas. Aliás, distante do consumismo, o real sentido do Natal é mais fácil de ser percebido. Com menos luzes artificiais e mais amor real, com menos papais noéis e mais papais e mamães de verdade, com menos presentes caros e mais abraços de perdão, o sentido evangélico, bíblico do Natal estará mais próximo. O nascimento de Cristo é a demonstração máxima do amor de Deus pelo seu povo. Este amor destrói barreiras, arromba corações embrutecidos e chama-nos para uma vida mais solidária, mais comunitária, mais evangélica no sentido bíblico da palavra. Partilho esse texto como provocação para início de nossa conversa. Vocês podem perceber como a questão do consumo, da economia, permeia o Natal. Deixo, então, para as considerações. Daniel. Bem, pastor, primeiro agradecer, né? Um belíssimo texto, um texto realmente inspirado e pertinente, né? Completamente pertinente ao tema e à época que nós vivemos. A minha pergunta agora vem da seguinte questão. Nós vivemos esse, de certa forma, contraditório momento em que consumo e ostentação conflitam com a mensagem cristã, que é uma mensagem de humildade, de amor, não é? E de acolhimento. Então, como é que surge, na sua
percepção, essa demanda pelo consumo, né, esse estímulo, como é que você entende que esse processo se estabeleceu entre nós? Na verdade, é natural do ser humano consumir. Desde que a humanidade surge, ela começa a consumir. A gente consome o tempo todo, né? Consome alimentos, consome vestimenta, consome moradia, consome transporte. E o consumir não tem nada de errado. A vida acontece através do consumo. A questão é quando eu passo do consumo natural para o consumismo. Aí é onde entra a propaganda, o apelo para que eu adquira aquilo que eu não tenho necessidade. A minha pergunta é sempre se o sistema imposto no qual nós estamos colocados, ele é capaz de se manter saudável apenas com o consumo natural. Se cada pessoa comprasse aquilo de fato que precisa para viver, né? Do ponto de vista, cada um vai necessitar de algo diferente, né? Dependendo do seu poder também de consumo. Mas se cada pessoa deixasse de ser consumista e fosse, de fato, um consumidor, uma consumidora consciente, o sistema sobrevive. Isso já é um assunto mais para o lado da economia. Os economistas poderiam responder isto, né? Se ele se mantém saudável com o consumo natural, né? Um outro aspecto que a gente percebe também em relação ao Natal, que eu citei também no texto que eu partilhei há pouco do livro, que é este livro Celebrar Natal em Família e Comunidade, a questão das pessoas que tiram proveito da mensagem, né? Mesmo não tendo nenhuma relação direta com o aniversariante, mesmo não acreditando na mensagem que Jesus veio trazer, mas nesta época do ano tira uma grande vantagem. Se a gente for olhar, hoje a grande maioria dos enfeites, né, Daniel, luzinhas, todas essas bolas decorativas, pinheirinhos, enfim, tudo que se relaciona ao Natal, a produção, ela acontece na China. Normalmente por pessoas não cristãs. Algumas, certamente, destas nunca ouviram falar de Cristo, ou talvez desconhece qual é a mensagem, mas se tira uma grande vantagem do aniversário de Cristo, né? Então, a questão é complexa, né? Bem, pastor, nós vamos fazer um breve intervalinho, porque nós precisamos fazer aqui o nosso breve intervalo, e já voltamos. Essa discussão vai ser muito agradável, com certeza, e certamente vai contribuir muito para o esclarecimento do nosso público. E quem nos assiste já sabe, na TV existe vida inteligente. Vocês aí vendo a gente. Muito obrigado. Um rápido intervalo, já voltamos. A Uninter tem uma novidade para você. Todos sabemos o que são finanças e o quanto são importantes no dia a dia das pessoas e das empresas. Mas o que dizer das novas fintechs, crowdfunding, entre outros termos e conceitos que surgiram recentemente na nova economia, agora mais digital do que nunca? Inteligência artificial, Big Data, e-business e e-commerce, internet das coisas, compliance, entre muitas outras especialidades, é o que oferecemos no nosso novo curso de blockchain, criptomoedas e finanças na era digital. A novidade ainda é que dividimos os cursos em 2 perfis de formação. O de gestor financeiro digital, profissional que administra as finanças de toda e qualquer empresa por meio da tecnologia, propondo mudanças e dinamismo no mercado de pagamentos, financiamentos, faturamento e investimento por meios digitais e com toda a tecnologia disponível. Em segundo, o analista de fintech, profissional de um novo mercado financeiro digital, que contrasta com formas e controles financeiros tradicionais, preparado para as diversas inovações que surgem, um perfil em tecnologia e preparado para criar novas formas de fomento, investimento, custódia e pagamentos para o mercado, de forma ágil e descentralizada, com segurança e agilidade. Seja você também um gestor financeiro digital. Vem para a Uninter, vem para o futuro. Educação de qualidade em qualquer lugar.
Foi nisso que a Uninter acreditou praticamente sozinha, para hoje estar ao lado de todos os brasileiros, inclusive fora do Brasil. Ser a educação à distância mais lembrada e conquistar a nota máxima na avaliação do MEC só faz sentido para nós, porque inspira nossos alunos a buscarem novos caminhos. O caminho da dedicação fez 5 deles conquistarem nota máxima no ENAD. O caminho do trabalho sério trouxe o prêmio de melhor agência de jornalismo experimental da região sul. Abraçando as grandes ideias, tivemos a startup vencedora de um acirrado Prêmio Nacional de Inovação. E ainda são diversas aprovações em concursos, excelentes colocações no mercado e vidas profundamente transformadas. Para o Uninter, ser melhor não tem nada a ver com outras instituições, não. Tem a ver com você. Vence a mudança. Mais 2, meu chapa! Opa, é pra já. Mais um sem queijo aí, meu chapa. Ah, beleza. E aí, tá pronto? Tá pronto. Valeu, meu chapa. Valeu. Tá muito complicado pra mim. Calma, pega o multímetro, vamos de novo. Pessoal, olha quem tá aqui. E aí, time? Parabéns, meu engenheiro. Obrigado. Graduação e pós-graduação à distância Uninter, ao seu lado para transformar a sua história. Olá, estamos de volta para o segundo bloco deste programa especial que trata hoje da questão do Natal e o consumo. A presença que nos honra muito do pastor Alfredo Jorge Hagsman, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. E nós falávamos já no primeiro bloco sobre essa relação entre Natal e consumo, em que se constata, inclusive pelo texto que o pastor leu, a importância que tem o consumo para a economia nesse período e o quanto as ações, as escolhas consumistas conflitam com a mensagem de paz e de solidariedade que o cristianismo nos oferece. Então, pastor, voltando a esse tema, né, eu gostaria então de aprofundar um pouco aquela última parte da nossa conversa, em que a ideia seria fazer a ligação entre como esse hábito do consumo acabou se ligando ao Natal, embora ele hoje se ligue a várias outras datas, né? Recentemente tivemos aí a Black Friday e antes disso tem o Dia das Crianças e etc. Mas ao Natal ainda há um vínculo muito maior dessa questão do consumo. Então, o comércio, a produção vai sempre tirar vantagem das datas, e é natural que assim seja nos sistemas que nós temos. Aquilo que eu comentava antes, os chineses produzem dezenas de artigos natalinos, e a grande maioria deles não sabem o que é o Natal, não conhece o Evangelho, não conhece a Cristo. Eles não têm culpa disso. É a mesma coisa, por exemplo, eu tenho um irmão que trabalhava na produção de tabaco, ele nunca foi fumante, mas ele produzia tabaco para quem consumia, né? Então, o fato de você ter quem consuma, você vai passar a produzir. Mas a questão é a relação entre o consumo consciente, o que eu dizia, quando nós passamos a ser um consumista, do consumo para o consumismo, eu acho que aí se instala de fato um problema, mas é a pergunta que eu levanto daí que não cabe a mim como teólogo responder, se o sistema se sustenta com o consumo natural, moderado, ou seja, se cada pessoa adquire aquilo que realmente ele precisa, se o sistema se mantém. Se o sistema não se mantém com o consumo, significa que nós precisamos reavaliar o que nós temos colocado como sistema, porque nós vamos levar a um caos,
a uma estafa do ponto de vista do que a criação, do que o mundo, do que a natureza pode ofertar. Eu penso que o consumo pode se relacionar e casar com a sustentabilidade, né? Termo muito usado agora nos últimos tempos, em todos os aspectos, né? Mas eu penso que o consumismo, ele conflitua com a sustentabilidade, né? A gente percebe essa questão agora, eu esqueci qual é o nome, aquela questão que a gente vem gastando cada vez mais, né? O potencial do mundo, da natureza de prover os recursos, a gente tem vindo cada vez, ou seja, entrando no cheque especial, pelo mês de agosto, setembro, a gente já está gastando aquilo que a natureza não produziu ainda, né? Então, isso é preocupante, né? O potencial de renovação da natureza, isso vai levando, de fato, a um esgotamento, né? Então, a gente, como pessoa cristã, nós precisamos, de fato, avaliar a nossa relação com o consumo. Pastor, essa questão que você levanta é relevantíssima, né? Faz parte das discussões de economia e sociedade praticamente no globo, em todos os países do mundo. Nós temos, até você provocou um pouco, né? Você falou que essa é uma resposta que você quer dos economistas. Então nós temos várias iniciativas, debates relacionadas a isto. E dentro da economia, inclusive, surgiu um movimento chamado economia criativa, que propõe que o modelo econômico pode passar, sim, por um processo de reformulação em que não se tenha perdas significativas na produção total medida apenas pela unidade de dinheiro, com readequações de determinadas prioridades. Então, que é possível se manter os padrões e os níveis do PIB, readequando algumas atividades humanas de maneira que se consuma menos recursos e, portanto, busque-se, então, uma sustentabilidade, ou pelo menos resgatar um pouco da sustentabilidade do planeta em relação àquilo que nós consumimos, né? Não só pelo processo de reciclagem dos materiais que são diariamente depositados em lixões, etc., mas também extraindo menos matéria-prima ou até parando e interrompendo a extração de alguns recursos, né? E intensificar atividades que não tenham demanda de recursos, mas que tenham demanda justamente de maior integração, né? E aí vem as atividades culturais, artísticas, inclusive religiosas, que podem ser intensificadas na forma de serviço com menor consumo de recursos materiais. Então, há uma série de discussões e estudos sobre isso, né? E essa é uma questão vigente, né? Nós aqui nesse programa mesmo já tratamos disso de diferentes abordagens e temos interesse de continuar tratando disso. Então a questão da sustentabilidade, sem dúvida, é premente. A questão do consumo no Natal, eu queria saber o seguinte, é uma pergunta até que me mandaram, pediram para fazer aí no final do programa, mas eu vou antecipar. A pergunta é a seguinte, qual é a relação que há entre a figura dos reis magos que vão ao encontro de Jesus e levam algumas prendas, né, alguns presentes, e a relação de se dar o presente para as pessoas queridas no Natal? Se viria daí essa vinculação, esse comportamento social que nós trazemos até hoje? Eu acho que não tem uma relação direta, né? Se a gente for ver, antes dos reis, dos 3 reis, o menino Jesus recebe a visita de pastores que saíram do campo, né, com cheiro de ovelha, de estar no trato com os animais, e esses foram visitar o menino primeiro, e voltaram jubilantes, alegres com a notícia, com o que viram, contando ao mundo. E depois os reis também visitam, e estes sim levam presentes até o menino Jesus. Mas a relação da gente se trocar presente no Natal não tem relação direta com o gesto dos reis, mas porque para nós o maior presente de fato é o Salvador, Jesus, que nasce para dar sentido à vida, para nos salvar. Então, em gratidão a este grande presente que é o Filho de Deus, a encarnação de Deus na humanidade, nós presenteamos, né?
O nosso presentear é uma atitude de gratidão por aquilo que Deus fez, né? Nesse sentido. Muito bom. Pastor, aí avançando um pouco mais nesse tema, a questão de presentear como uma gratidão às bênçãos recebidas de Deus, né, ao ato divino de oferecer seu filho como luz do mundo, ela pode se expressar de que outras maneiras? Assim, pensando que nós vivemos num mundo em que nós temos muito pouca possibilidade de mudar radicalmente as coisas, como podemos exercer o nosso cristianismo, a nossa fé, ainda que aderindo a essas práticas de consumo que estão disseminadas? Na verdade, se o nosso presentear, ele é um presentear desinteressado, ou seja, que brota da gratidão e é fruto de um amor incondicional, ele vai transformar uma realidade. Mas se o nosso presentear, ele é de fato baseado naquela questão da troca, né? Eu dou para receber, é um presentear doentio. E aí se começa também no Natal especialmente isso acontece na brincadeira do amigo secreto, do amigo oculto, né? Se combina um valor para que não haja injustiça em relação ao presente, para que eu não receba algo inferior àquilo que eu dei, ainda que na hora de comprar, por o mesmo valor, pode comprar coisas muito diferentes, mas se combina mais ou menos para que haja, de fato, uma reciprocidade de não perda, né? Mas o presentear que brota daquilo que Deus fez por nós é um presentear desinteressado, é gratidão. E esse presentear, de fato, transforma a realidade. O outro presentear, que espera algo em troca, causa uma relação de dependência, que pode sustentar também a questão do consumo, né? Para quem vende, não quer saber, não importa qual é a força motriz, porque aquela pessoa está comprando um presente. Se ela está comprando porque ela está com o sentimento de gratidão e deseja presentear alguém por isso, ou se ela está dando porque vai receber algo em troca, né? Então, tem um presentear que é libertador e tem um presentear que é, digamos, quase que causa uma dependência, uma amarração, não liberta. É a mesma questão, os nossos gestos, né? Martinho Lutero dizia que tudo que nós fazemos brota da fé, é fruto da fé. E se é fruto da fé, nós o fazemos desinteressadamente, não fazemos esperando uma recompensa. Naquela ideia, eu vou ajudar alguém, porque quando eu estiver precisando de ajuda, então esta pessoa vai me ajudar. Isso não é um ajudar, isso na verdade é um emprestar ou colocar a pessoa numa relação complicada comigo, né? Essa é a lógica do investimento, né? O sujeito está fazendo uma poupança para receber de fraterna, volta. Então, talvez, não sei, uma poupança solidária. Né? Uma caderneta de poupança solidária. Eu vou fazendo bem aqui para acumular créditos, né? Aquela ideia de que eu ouvia muito na infância, né? De que tudo que você fizer de errado, Deus anota. Fiquei imaginando que Deus fosse um imenso contador, né? Que tinha um livro e fosse anotando as coisas de cada um. Tudo que fizer de certo também, né? Vai te recompensar de acordo com o bem que você fizer e vai te castigar de acordo com o mal que você fizer. Isso é uma teologia meio complicada, né? Você foge da questão da graça. Não é mais graça, mas sim é pagamento. Se você recebe de acordo com aquilo que você fez, você está recebendo por mérito, né? Porque entra numa lógica que é a mesma lógica do dinheiro, né? Que é uma unidade de medida, então não faz sentido realmente. E a lógica de Deus, né, Daniel, a lógica de Deus é outra, é a lógica da graça. Ele nos aceita por amor. Se Deus fosse nos aceitar por aquilo que nós fizemos, nós estaríamos perdidos eternamente, né? Exatamente. Muito bom, eu queria entrar no outro aspecto, Daniel. Você tem mais perguntas aí? Por favor, não, por gentileza. As perguntas, na verdade, são no último bloco. Nós estamos aqui fazendo provocações. Então, eu queria chegar nessa questão da dificuldade do evangelho permear, entrar nessa realidade, da forma como o mundo é organizado ou como o mundo é desorganizado, né? Então, de tal forma, a gente tem dificuldades hoje com o evangelho que alguns textos, a gente tem, inclusive, dificuldade de fazer a leitura do texto, muito menos a interpretação, porque aquele texto já é taxado ideologicamente, ele pertence a determinada ideologia, agora, sem pensar em esquerda ou direita, né? Mas, então,
o evangelho tem uma dificuldade para entrar na realidade. Eu quero citar uma frase de Dom Helder Câmara, para a gente ter a noção do que eu estou dizendo. Disse o Dom Helder Câmara a seguinte frase: se dou pão aos pobres, todos me chamam de santo. Se mostro por que os pobres não têm pão, me chamam de comunista e de subversivo. E o evangelho, ele levanta perguntas, ele questiona a realidade. E muitas vezes a realidade não quer ser questionada. Nós mesmos, pessoas cristãs, nós não queremos ser questionados pela nossa atitude. E a gente, em conversa, a gente percebe, às vezes, que a pessoa ela precisa mudar a sua relação de consumo. Ela está numa enrascada, está com dívidas e tal, mas ela não precisaria estar. É que a relação dela é de um consumista compulsivo, que o mercado quer ele, deseja muito que ele continue assim, mas ele está numa enrascada se ele continuar assim. O evangelho precisa questionar essas situações, né? E muitas vezes a gente percebe que existe uma resistência muito grande ao evangelho, porque Deus, na verdade, ele vem na contramão da lógica do mundo e vem questionar a lógica que é colocada, que é posta. Se a gente for pensar em Marcos 10, 35 a 45, quando Tiago e João chegam até Jesus, com a cabeça bem presente na lógica do mundo, e dizem a Jesus: mestre, nós queremos lhe fazer um pedido. Quando o Senhor estiver ocupando o seu trono glorioso, né, pensaram eles, talvez, que Jesus pudesse ocupar um lugar, um reinado, eles queriam um lugar à direita e outro à esquerda. E Jesus chama a todos e diz: olha, vocês não sabem o que estão pedindo, e entre vocês não pode ser assim. Ou seja, Jesus questiona, ele inclusive diz, né, entre os governantes, aqueles que mandam no povo, é assim, funciona assim, né? Negocia-se lugares à direita e à esquerda. Entre vocês não é assim. Deus concede os lugares graciosamente a quem ele deseja. Então, essa é uma grande dificuldade hoje da igreja, do evangelho chegar na realidade. De tal forma, se a gente olhar para o nosso contexto, Daniel, um país onde 90% das pessoas afirmaram no último censo que são cristãs, e a pessoa cristã questiona a realidade, não se corrompe, não rouba, cuida de toda a criação, nós teríamos, de fato, quase que um paraíso. Isso eu sempre não canso de dizer isto. Um país com 90% de pessoas cristãs, e vamos dizer que aquelas outras 10% que não são cristãs também têm princípios, seguem filosofias ou outras religiões que têm princípios, nós seríamos praticamente um paraíso. Então, muita gente que se diz cristã, de fato, desconhece o que é, de fato, o evangelho. Este é o grande desafio, fazer com que o evangelho chegue à realidade e se deixar questionar pelo evangelho. E nós, muitas vezes, que nos dizemos cristãos, pessoas cristãs, nós só vamos até um certo ponto na relação com o evangelho. Nós queremos as bênçãos, as graças, mas quando o evangelho nos pede algum comprometimento, eu vou me desviando. O problema do mundo é que nós, de uma forma geral, né, nós relativizamos o significado das coisas, né? Então eu sou cristão até quando me é conveniente, a minha moral vai até limites que não confrontem meus interesses e coisas assim, né? E isso é o que faz essa distância tão grande entre a resposta das pessoas afirmando que são cristãs e as práticas cotidianas que a gente presencia aí a cada momento, né? Muito bom, pastor. Voltando à questão um pouco mais bíblica, no Evangelho a gente percebe que Cristo se refere a questões econômicas com uma certa frequência, né? Em algumas situações ele manifesta, a palavra de Cristo manifesta algumas preocupações com questões econômicas, como a questão da preocupação com o dia do amanhã, a multiplicação, né, o milagre da multiplicação, aquele momento em que Cristo coloca os vendilhões do templo para fora, porque estavam, de certa maneira, vilipendiando o ambiente
desses episódios cristãos aqui para enriquecer nossa conversa? Na verdade, nós temos muitos estudos hoje, inclusive teólogos, que pesquisam a relação da teologia com a economia. Tem um livro, acho que é Yung Mo-sun, um chinês, Teologia e Economia. Bem interessante, esses textos que você citou também, né? Mas tem outros, por exemplo, dai a César o que é de César, né? Quando apresenta uma moeda a Jesus, ele diz, de quem é a esfinge, a cara que tem desta moeda? Então, dá a César, na verdade, era um questionamento de Jesus ao Império Romano, que estava presente na vida do dia a dia do povo de Israel, e aquela moeda era um símbolo de opressão, de dominação, né? Então, dá a ele para que ele saia dessa realidade, né? A questão da partilha dos pães, que você citou, também é interessante, né? De repente, ali aparece um menino que tinha 5 pães, né, e 2 peixes, e coloca à disposição o que ele tem. E, de repente, quando este menino coloca à disposição, é interessante perceber que a solução começa a aparecer de onde menos a gente espera, né? Ninguém esperava a solução para alimentar aquela multidão da sacola de um menino, poderia esperar de alguém, de um empresário da cidade, de alguém que tivesse uma grande padaria, que fizesse uma doação de pães, mas, de repente, o menino coloca à disposição. E quando acontece a partilha, né, a economia da partilha, acontece sobra. Então, acho que a teologia questiona o acúmulo, né, e a questão do consumismo está relacionado com o acúmulo. Eu vou comprando aquilo que eu não preciso, né, que eu não preciso, para mostrar, muitas vezes, né, as pessoas nem querem ver, né, o que eu comprei, mas eu tenho que mostrar, tem aquela questão. Então, passa a ser, de fato, uma relação doentia com o consumo, e o Evangelho questiona isso, né? E esse texto da partilha é extremamente interessante, e é uma partilha organizada, né, que todos sentam no mesmo lugar, existe organização na partilha, e é interessante que após, quando todos se alimentam, aquilo que sobra também é recolhido, né? E aí nós falamos antes do desperdício que nós temos. Quanto de alimento, tem estatísticas em nosso país, né? Quanto do alimento produzido ele não cumpre com o seu objetivo de alimentar pessoas. Ele é desperdiçado, e muitas economias faz-se necessário o desperdício, inclusive queimar, deixar estragar alimentos para a questão de equilíbrio de preços, isso na história da humanidade. No Brasil mesmo tivemos isso com o café, já lá nos anos 30, né? Sim, exatamente. Foi então, um processo extremamente estranho do ponto de vista até da própria economia, você queimar totalmente uma produção para sustentar preço e interesse de determinados empresários que não querem correr risco, né? Que nós vemos o que o Joemir Bething chamava de capitalismo sem risco, né? Qualquer problema recorre à ajuda do governo, né? E muito bem. Mas alguém sofre o risco. Oi? Eu lembro, citando um exemplo, meus pais foram produtores de cebola em tempos idos, no município de Irati, e teve um ano onde o governo brasileiro tinha que importar uma quantidade X de cebola da Argentina. Esses acordos comerciais... Acordos políticos. Acordos políticos, né? E naquele ano, a produção do Paraná e outros lugares, Santa Catarina tem cidade de produção de cebola, Rio Grande do Sul também. Eu lembro que a minha família teve que levar de volta para a lavoura de onde a cebola foi colhida. Eu não lembro a quantidade, mas era uma quantidade enorme, tipo, vamos pensar, 200 sacas de 50 quilos de cebola de boa qualidade que não foi vendida. Foi produzida, foi investida naquela produção, mas por um acordo político, e acontece nos dias de hoje também, a gente percebe aí, né? Você começa a importar determinado produto que existe a produção no Brasil, mas para agradar, você faz esses acordos políticos, né? Mas alguém paga a conta, sempre alguém vai pagar a conta, no caso é o produtor, no caso do exemplo que eu citei, né, foi o produtor. Os pequenos produtores, né? Porque os grandes, eles têm seus interesses sempre protegidos de alguma forma, né? Nós temos esse problema, pastor, com o trigo, né? O Brasil poderia produzir o próprio trigo e não produz, a gente importa por força de acordos antigos aí, internacionais. O petróleo que nós prospectamos aqui, beneficiamos uma parte, vendemos beneficiado, importamos agora recentemente o navio de soja, parece uma coisa absurda. Sim. O Brasil, a maior produção de soja do mundo, ter importado um navio de soja, né? Mas, enfim, essas são situações que faz com que o sistema seja questionado, né? E
É importante que num programinha como esse nosso, né, um programa simples, modesto, a gente consiga abrir um pouco o debate em torno dessas questões também. Mas eu gostaria só de pedir ali na complementação daquela provocação anterior, que você comentasse também a passagem que Cristo condena aqueles que estavam profanando o templo, vendendo lá, fazendo comércio, né? Que eu acho que essa é uma passagem econômica também que traz boas reflexões para a nossa sociedade. Sim. Bom, se a gente for olhar em que se transformou de fato o Evangelho, né? Eu tenho um livro que está aqui ao meu lado, na minha estante, né? O que fizeram do Evangelho. O que fizeram do Evangelho. Mas agora muito mais, né? Mas na época de Cristo já também, né? O templo era um lugar de comércio, e aquele comércio ali é porque as pessoas ofereciam sacrifícios no templo, então quem vinha de longe, não conseguia trazer a sua oferenda para ofertar, comprava ali. E Jesus percebe isso de fato, né? E hoje também o templo pode se tornar comercial. E Jesus vem criticar essa realidade. Eu diria que a Igreja de Cristo, a comunidade de Cristo, ela é uma comunidade pequena, né? Ela não atrai multidões, ela não movimenta os milhões, né? E hoje a gente percebe, se a gente for olhar para a realidade brasileira, nós temos entre as pessoas mais ricas do país, isso o Papa, quando numa visita ao Brasil ele fez essa crítica, um país que tem entre os seus mais ricos líderes religiosos cristãos, alguma coisa de errado deve estar acontecendo. Alguma coisa de errado deve estar acontecendo. A gente precisa criticar de fato e ter a coragem de levantar. E aí o sistema não questiona, né? A gente às vezes não tem força o suficiente para questionar. E lembrando, agora nós vamos ler daqui a 2 semanas, no dia de Natal, novamente o Evangelho, onde José e Maria chegam à cidade, Maria grávida, e o versículo 7 do capítulo 2 do Evangelho de Lucas diz: e não havia lugar para eles na pensão. Essa frase me é sempre marcante. Não há lugar para Cristo, não há lugar para o Evangelho. A gente poderia levantar uma série de questões, por que não havia lugar para eles na pensão? As pensões estavam todas lotadas? Talvez fosse, mas talvez os donos das pensões olharam, mas José e Maria estão todos empoeirados, né? A mulher está grávida, então a relação do preconceito, né? De não ter lugar para a determinado tipo de pessoa, o Evangelho precisa questionar isso também. Muito bem. Pastor, nós teremos que fazer mais um intervalinho. A conversa está extremamente agradável. Espero que você que está aí do outro lado, que sabe que na TV existe vida inteligente, que é você aí vendo a gente, espero que você esteja gostando de mais esse programa Economia de Primeira. Um rápido intervalo, já estamos de volta. A Uninter tem uma novidade para você. Todos sabemos o que são finanças e o quanto são importantes no dia a dia das pessoas e das empresas. Mas o que dizer das novas fintechs, crowdfunding, entre outros termos e conceitos que surgiram recentemente na nova economia, agora mais digital do que nunca? Inteligência artificial, Big Data, e-business e e-commerce, internet das coisas, compliance, entre muitas outras especialidades, é o que oferecemos no nosso novo curso de blockchain, criptomoedas e finanças na era digital. A novidade ainda é que dividimos os cursos em 2 perfis de formação. O de gestor financeiro digital, profissional que administra as finanças de toda e qualquer empresa por meio da tecnologia, propondo mudanças e dinamismo no mercado de pagamentos, financiamentos, faturamento e investimento por meios digitais e com toda a tecnologia disponível. Em segundo, o analista de fintech, profissional de um novo mercado financeiro digital, que contrasta com formas e controles financeiros tradicionais, preparado para as diversas inovações que surgem, um perfil em tecnologia e preparado para criar novas formas de fomento, investimento, custódia e pagamentos para o mercado, de forma ágil e descentralizada, com segurança e agilidade. Seja você também um gestor financeiro digital. Vem para a Uninter, vem para o futuro. Educação de qualidade em qualquer lugar.
Foi nisso que a Uninter acreditou praticamente sozinha, para hoje estar ao lado de todos os brasileiros, inclusive fora do Brasil. Ser a educação à distância mais lembrada e conquistar a nota máxima na avaliação do MEC só faz sentido para nós, porque inspira nossos alunos a buscarem novos caminhos. O caminho da dedicação fez 5 deles conquistarem nota máxima no ENAD. O caminho do trabalho sério trouxe o prêmio de melhor agência de jornalismo experimental da região sul. Abraçando as grandes ideias, tivemos a startup vencedora de um acirrado Prêmio Nacional de Inovação. E ainda são diversas aprovações em concursos, excelentes colocações no mercado e vidas profundamente transformadas. Para o Uninter, ser melhor não tem nada a ver com outras instituições, não. Tem a ver com você. Vence a mudança. Mais 2, meu chapa. Opa, é pra já. Mais um sem queijo aí, meu chapa. Ah, beleza. E aí, tá pronto? Tá pronto. Valeu, meu chapa. Valeu. Tá muito complicado pra mim. Calma, pega o multímetro, vamos de novo. Pessoal, olha quem tá aqui. E aí, time? Parabéns, meu engenheiro. Obrigado. Graduação e pós-graduação à distância Uninter, ao seu lado para transformar a sua história. Estamos de volta. Economia de Primeira, o seu programa que trata de economia de um jeito diferente, que procura aprofundar temas que sejam relevantes e que impactam a vida de todos nós. Hoje estamos falando sobre o Natal e a relação que há entre o Natal e o consumo nessa época do ano. E o nosso convidado é o pastor Alfredo Jorge Hagsman, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Pastor, o nosso público encaminhou algumas perguntas e eu gostaria, então, nesse último bloco, de formulá-las. Vamos saber aqui da sua possibilidade. Interessante que o pastor faz parte do movimento ecumênico de Curitiba e as perguntas estão bastante ecumênicas, por assim dizer, né? E bastante, geograficamente, muito diversificadas também. Então, vamos lá. Temos aqui uma pergunta da Dona Maria, lá de Jundiaí, ela se diz uma pessoa cristã, e pergunta sobre a questão das doações, da oferta dada na igreja, né? Que relação isso tem, como ela disse que nós estamos criticando aqui a questão econômica, né? Como é que se ajusta dentro do princípio cristão aquela oferta, a contribuição espontânea, aquele valor muitas vezes destinado a um programa específico de oração ou de reforma da igreja, coisas assim mais práticas, né? Se o pastor poderia comentar um pouquinho sobre essa questão. Eu acho que, de certa forma, nós já tocamos nesse assunto antes, quando nós falamos da gratidão àquilo que Deus fez por mim. Então, a contribuição para a missão na verdade, uma resposta de gratidão àquilo que Deus fez por mim. E na segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo diz que cada um dê segundo conforme propôs no coração, não por necessidade ou por obrigação, mas espontaneamente. A contribuição é importante que ela seja espontânea. Quando nós começamos a delimitar, colocar regras, seja dízimo é 10%, né? Dízimo vem do Antigo Testamento. Se nós formos fazer uma leitura profunda do Novo Testamento, nós não vemos Jesus defendendo dízimo, nós não vemos o apóstolo Paulo defendendo dízimo, muito antes críticos ao dízimo, né? O dízimo era uma lei do Antigo Testamento que foi incorporado por muitas tradições cristãs, mas a contribuição espontânea como resposta de gratidão, biblicamente é a mais adequada. E se você contribui, você está dizendo que você quer que mais pessoas também tomem conhecimento deste evangelho que liberta.
e tem toda a manutenção de toda a estrutura também para que a missão possa acontecer, né? Mas a estipulação de valor de taxas eu vejo como problemático, né? Como problemático, e quando você cobra que você tem que ofertar quantia X para que você possa ser abençoado. Isso é extremamente antibíblico, anti-evangélico. Você nunca oferta para, mas você oferta por. Porque Deus te possibilitou trabalhar, possibilitou uma vida, possibilitou bênçãos e graças, você restitui isso. Na verdade, você está devolvendo parte daquilo que Deus dá. E essa contribuição, ela pode ser investida, né, utilizada para a diaconia, que diria é assistência social da igreja, para saciar a fome de pessoas, para a manutenção de hospitais, de creches, de ancionatos, né? Então, você está... Mas o importante é que essa contribuição seja espontânea e livre. Ninguém está te coagindo, né? Deus não te obriga a você a ofertar. Ele te convida. E não estipula valor. Muito bom, de acordo com o que o coração propôs. Ou seja, o tamanho da sua gratidão. Perfeito. Pastor, a próxima pergunta vem também de São Paulo, da capital, da dona Carmelita. Ela diz que vive num bairro da periferia, na zona sul de São Paulo, em que há muita violência, inclusive violência no próprio ambiente das escolas. E é uma preocupação dela, tem netos, né? E ela se preocupa muito com isso e gostaria de saber como educar as crianças num ambiente em que elas são e vivem tão ameaçadas, né? De tantas maneiras, né? Pelos próprios colegas, às vezes por vizinhos, uma vizinhança um pouco mais rude, né? Enfim, como levar para as crianças uma mensagem de amor ao próximo, né? Porque a criança tende a ter reflexos imediatos sobre as ações que são exercidas sobre elas, né? Se pudesse explicar um pouco sobre isso, pastor, te agradecemos. Sim. Tem aquela questão imediata, podemos pegar como exemplo a questão da fome. Se você está com fome, você precisa de um pão para resolver o problema momentâneo, né? Mas se você não questiona toda a estrutura que foi colocada e que está imposta, hoje eu vi agora há pouco, não cheguei a ler a matéria, mas que o Brasil... em questão de desigualdade, só não é pior do que 7 países da África. Isso é extremamente grave. Um país que se diz cristão, onde 90% das pessoas são cristãs. Como não acontece um questionamento mais profundo, né? A educação, de fato, ela precisa de uma mudança estrutural também, precisa de propostas que sejam colocadas a partir de nossos governantes, os que têm poder, né? Muitas vezes as escolas não têm as condições mínimas. Eu conheço escolas de bairros, às vezes os professores que estão lá são heróis, de fato, são heróis, né? Não tem uma estrutura mínima, a gente precisa de uma transformação social ampla, né? A gente pode resgatar muitos a partir da educação, em bairros, em vilas. Nós temos trabalhos, projetos fantásticos de igrejas, de outras organizações, de associações também, que fazem uma grande diferença. Mas precisamos, sim, questionar a questão estrutural. Por que existe a miséria? Por que existe a violência? É aquela palavra que eu citei antes do Dom Pedro, Dom Helder Câmara, estava citando outro, Dom Pedro Casaldelli, que é outro. Então a gente tem que, se a gente continuar dando, assim, tá bom, você é santo. Mas se você pergunta a causa da miséria, a causa da falta de educação, aí você já é taxado de pertencer, rotulado, e isso já está defendendo algum tipo de ideologia, né? Como se ideologia tivesse um mal em si, né? Perfeito. Pastor, uma outra pergunta aqui da dona Lisete, do município de Colombo, aqui da grande região metropolitana de Curitiba. Ela pede para você, na verdade, falar sobre a questão do trabalho, né? Ela é uma pessoa que trabalha muito, né, para prover seu próprio sustento e cuidar da sua família, etc. E ela pergunta a questão do trabalho, como que o trabalho é valorizado do ponto de vista cristão, do ponto de vista do evangelho, né? Porque no mundo prático ele é valorizado pela unidade universal que é o dinheiro, né?
E necessariamente não pela quantidade de trabalho, mas por uma série de outros fatores. Mas, enfim, em termos cristãos, como que o trabalho é valorizado? Nesse sentido, eu quero tomar a liberdade de citar Martim Lutero, né? Na verdade, o correto, o bom seria se toda pessoa pudesse trabalhar naquilo que gosta, que se sente vocacionada para fazer. Porque Martim Lutero dizia que o trabalho, claro, tem o seu ganho no final do mês, a gente vai viver da venda de um trabalho, de um serviço. Você necessita trabalhar para o seu sustento. Mas, na verdade, não é só isso. O trabalho tem uma outra dimensão de fazer com que o ser humano se sinta digno, se sinta útil. Eu conheço pessoas que têm recursos para viver sem trabalhar, mas querem trabalhar, querem uma ocupação. Então, do ponto de vista bíblico, teológico, aí Lutero fez esse resgate, dizendo que o trabalho dava uma dignidade, um sentido, uma razão de ser para a pessoa. Então, o trabalho é muito mais do que uma fonte de recursos. Quem consegue perceber o trabalho desta forma, vai trabalhar bem e feliz. E você percebe isso, quem está numa empresa aí que tem muitos funcionários, vai perceber entre eles qual deles está trabalhando pelo salário, unicamente pelo salário, todos vão receber, né, no final do mês, mas qual deles está trabalhando vocacionado, de dedicação, gosta de fazer, faz aquilo porque tem o dom de fazer. Aquele não vai perceber quando terminou o horário, aquelas 5h17, a hora que abre as portas das fábricas, o pessoal sai, né? Muitas vezes eu já visitei fábricas assim, percebi que as pessoas, uma concentração tão grande no trabalho que eu percebia que ele está vivendo aquilo, né? E outras faziam aquilo de fato porque tinham que fazer, né? Então, essa questão, o trabalho não é só para receber um dinheiro, né? Mas sim para dar um sentido, uma razão de vida. Então, você vê o trabalho como, do ponto de vista cristão, o trabalho seria a realização humana em termos de também sobrevivência, né? Tem mais perguntas aqui, pastor. Tem uma pergunta do Tácito, que ele trabalha na Missão Batista na Austrália. Ele está assistindo a gente lá, Tácito. Legal, Tácito do Maranhão. Ele faz um desafio interessante aqui, pastor, sobre a passagem bíblica que se refere à vida como um cálice de ouro, um cálice de prata preso por um fio de ouro. Para você discorrer um pouco sobre isso e o significado disso, já que a gente está falando de economia e evangelho. Eu estou tentando identificar qual é o texto. Ele não dá referência. O valor da vida, né? A vida, como é que é? É que ele não me passou aqui a passagem, mas que a vida a vida é um cálice de ouro presa por um fio de prata, é isso? Ou seja, mostra a preciosidade e a fragilidade, talvez, a gente pode perceber essa questão, né? Se a vida é um cálice de ouro, de fato, ela é preciosa, é o que eu tenho de mais precioso, mas, ao mesmo tempo, ela se apresenta muito frágil. E a gente tem percebido, nestes tempos, agora, de fato, de pandemia, a precariedade da vida, a fragilidade da vida, pessoas que aparentemente estavam muito saudáveis, muito fortes, né? De repente adoecem e se vão. E eu acho que a partir da fé nós somos chamadas a defender a vida em todas as suas dimensões. Não agora pensando somente na vida humana, mas a vida de toda a criação de Deus, da natureza, né? Das nossas matas, né? As aves, animais, né? Então, a vida é a preciosidade da criação de Deus. Se a gente for olhar lá no Antigo Testamento, após cada uma daquelas partes da criação, no final, e Deus viu que era muito bom, ou seja, Deus se alegra com aquilo que Ele cria. Então, na verdade, defender a vida é você estar em sintonia com o Criador. E quando a gente minimiza a vida, né, dá pouco valor à vida, a gente percebe também em nosso contexto o quanto às vezes a vida é desprezada, também por autoridades, né, que deveriam ter o cuidado extremo com a vida em todas as suas dimensões, acabam não cuidando, não motivando o cuidado, né? Agora a questão do uso de máscaras, por exemplo, né? Usar máscaras é uma atitude de amor para consigo, mas também para com o próximo,
né? Eu posso estar infectado e contaminar alguém, ou seja, a vida ao mesmo tempo que é preciosa, ela é frágil, precisa ser cuidada. Muito bem. Pastor, nós chegamos ao finalzinho do nosso programa, então eu gosto sempre de lembrar ao público que na TV existe vida inteligente. Somos nós aqui aprendendo com o pastor Alfredo Hagsmann. E vou pedir então, pastor, a gentileza de você deixar uma mensagem final. E antes disso, já dizer que não só uma imensa alegria recebê-lo no nosso programa, é uma bênção, né, imensurável ter tido a oportunidade de trocar ideias numa linguagem tão acessível, em que as pessoas certamente puderam entender e aproveitar muito bem toda a sabedoria e conhecimento que você nos trouxe, né? E entender que o Natal é uma festa linda, familiar, mas que acima de tudo está a solidariedade, o amor ao próximo, né? E principalmente a nossa fé. Então eu pediria que você deixasse uma mensagem de encerramento, por favor. De início, muito obrigado, Daniel, pelo convite, né? Eu ouvi ontem à noite uma propaganda na TV e eu peguei 3 palavrinhas. Eu não vou dizer do que era a propaganda, mas dizia saúde física, emocional e financeira. Eu colocaria ali junto com emocional espiritual. Acho que a vida é uma questão de equilíbrio, e a fé aponta para esse equilíbrio. Quando acontece um desequilíbrio, alguma coisa começa a sofrer, né? E eu acho que Jesus nos ensina essa questão do equilíbrio, do fazer com intencionalidade, né? Por que eu trabalho? Trabalhar é ilusão, já dizia o próprio sábio do Eclesiastes, né? Se você não sabe por que você trabalha, você tem que ter uma intenção naquilo que faz, isso vale para tudo. Fazer tudo com intencionalidade, né? Mais uma vez vamos celebrar o Natal, ou seja, esse Jesus que veio, vem e virá sempre de novo, que é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Deus não muda, né? Nós mudamos, né? Mas Deus sempre é o mesmo e nos acolhe. Eu queria deixar como palavra final ainda, é uma palavra muito bonita de um teólogo argentino já falecido. O texto é acreditado a ele, Gerardo Oberman, e diz o seguinte: que seja esta palavra também para este nosso Natal, para você que está nos acompanhando neste momento. Meu Natal, eu queria bem diferente dos demais. O Natal que trouxesse a toda a gente bondade, amor, em lugar de tantos ais. Meu Natal eu queria em verdade cheio de paz, sem angústias ou pavor, sem a presença de toque de maldade que entristece a gente e traz a dor. Meu Natal eu queria simplesmente retornando ao espírito de amor do menino nascido, humildemente numa noite de raro esplendor. Meu Natal, se eu pudesse, eu queria voltá-lo todinho ao nascimento de Cristo. E então, realmente, feliz eu seria. Rogo a Deus para que eu consiga fazer isso. Rogo a Deus para que você consiga fazer isso. Muito bom. Pastor, muito obrigado. Um Feliz Natal para você, a sua família. Um Natal abençoado para todos nós. Aos nossos espectadores aqui, não só um Natal, como um ano de 2021 repleto de boas notícias, de bons acontecimentos e de bênçãos infinitas sobre as vidas de cada um de vocês. Muito obrigado. Até o próximo Economia de Primeira.